Olá amigos, graça e paz, meu nome é Leivson Barros, sou um velho conhecido do Johan Casoto e o Johan me chamou para fazer parte dessa iniciativa, de breves reflexões. A ideia do Johan é que enquanto não estiver nada previamente definido, é que façamos aí alguns estudos aleatórios e o Johan falou, você podia falar alguma coisa sobre os Salmos? E aqui estou. Eu vou trazer uma breve reflexão do primeiro Salmo, Salmo que faz a nota de abertura para o Saltério. A gente vai trazer algumas considerações, ok? E é isso aí, tá bom? Salmo 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha ou a palha, que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, este perecerá. A maneira como o livro dos Salmos se abre é importante. Os primeiros 2 salmos não são estritamente orações, mas declarações. A primeira oração é realmente o Salmo 3, ok? Em conjunto, os Salmos 1 e 2 formam 2 chaves que nos ajudam a entender todo o livro. Essa primeira chave começa constatando os 2 caminhos nos quais as pessoas podem e devem viver, e esta abertura se propõe a desafiar os leitores a se comprometerem com o Senhor e com a sua lei, ok? O Salmo 1, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dividi-lo em 2 partes. A primeira parte que vai do versículo 1 ao versículo 3, que são aqueles que estão perto de Deus e quais são as suas atitudes. E a segunda parte, que são aqueles que se mantêm longe de Deus, que vai do versículo 4 ao versículo 6, ok? Se pudéssemos dar um título para esse salmo, eu acho que usaria o título que a Almeida Revista Corrigida usa, que é a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bom, o livro se abre com um pronunciamento de bênção. Bem-aventurado o homem, diz o salmista. E em hebraico há 2 palavras para bênção. Uma usada por Deus, quando está expressando uma bênção, e a outra, que é a usada aqui por seres humanos, quando em referência a outros seres humanos, que é melhor entendida como que feliz é. Para merecer o termo bem-aventurado, ou que feliz é, como usado aqui, a pessoa tem de fazer algo, ou como neste caso, não fazer algo pelo qual venha a ser enaltecida. Aqui o caráter do homem bem-aventurado é definido por 3 termos negativos, que são: que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no assento dos zombadores ou escarnecedores. O versículo fala. Bom, com ênfase máxima, o salmista descreve o caráter daqueles cuja confiança está no Senhor. Eles não olham para os ímpios como fonte de sabedoria, sua vereda não é aquela que transita por caminhos pecadores, e sua companhia não é com aqueles que motejam de Deus ou que vivem insatisfeitos e arrogantes. Ao contrário. O homem bem-aventurado é destacado porque seu deleite está na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite, fala assim o versículo 2. A instrução divina agora forma a base de sua conduta e é o tesouro de seu coração, como fala em Mateus 6:21. A palavra lei aqui e agora não significa uma lista de regras e punições correspondentes, mas a plenitude do ensino de Deus para seus filhos. Essa instrução, a qual inclui a história do relacionamento de Deus com o seu povo, tinha de ser passada de geração em geração. Vejam, por exemplo, em Salmo 78:1-8.
O termo hebraico traduzido como meditar implica em algo mais que uma reflexão silenciosa, significa sussurrar, murmurar. O resultado de tal meditação é que o homem bem-aventurado é como uma árvore transplantada, né? Versículo 3, a qual ladeia um canal de irrigação. E essa ideia de ser transplantada lembra muito bem, é muito fiel à imagem de Deus transplantando uma pequena videira do Egito para Canaã, onde se tornou uma árvore saudável, grande, frondosa. Vejam, por exemplo, Salmo 88:16. Em sua posição de bem irrigada, a árvore produz seu fruto e sua localização assegura que ela não murchará. Dessa forma, ela se assemelha ao crente filho de Deus que perseverar até o fim. Vejam, por exemplo, Filipenses 1:6 e que produz fruto de justiça. Vejam, por exemplo, Gálatas 5:16-26. A segunda parte do Salmo, agora que vai do versículo 4 a 7, que são aqueles que se mantêm longe de Deus, traz uma ideia de quão diferentes são aqueles cuja confiança não está no Senhor. Bom, as linhas de demarcação entre os filhos de Deus e os filhos do mundo são claramente traçadas. O contraste é claro. Em vez de ser como uma árvore viva, os ímpios são tão instáveis quanto a palha que o vento sopra. São sem raiz e sem fruto. Tais pessoas não serão capazes de manter sua posição diante do tribunal do juízo e nenhum direito terão de estar entre e dentre o povo de Deus. A sua experiência será de exclusão da presença de Deus na tão esperada eternidade. O versículo final do Salmo, e aqui eu concluo, sumaria este contraste. O caminho dos justos está constantemente vigiado pelo Senhor, enquanto que o caminho dos ímpios não tem futuro, destina-se a perecer completamente. E esta é a forma poética, por exemplo, do desafio de Moisés aos filhos de Israel em Deuteronômio 30:11-20, que diz: agora escolham a vida para que vocês e seus filhos possam viver. Meus irmãos, meus amados, Igreja do Senhor, que esses estudos possam iluminar as suas mentes e os seus corações e que o Espírito Santo nos guie por veredas de justiça e que sejamos aí homens e mulheres irrepreensíveis diante dele. Amém?